noite! Tudo bem? E aí, gente, será que eu sei fazer isso aqui ainda? Será que tá dando certo? Oi! Tudo bem? Tava aqui me questionando se eu ainda sabia fazer isso aqui, porque já faz alguns dias que eu não faço nenhuma live, eu já tava aqui na dúvida se eu sabia fazer ou não. Oi, Cati! Que bom de te ter aqui! Gente, tô bem feliz aqui que voltei, fiquei alguns dias sem fazer nenhuma livezinha, mas tô aqui, tô de volta. E tô muito feliz porque eu fiz uma enquete, ai querida, ali perguntando, né, sobre o que vocês queriam que eu falasse hoje, sobre pesquisa de moda ou sobre moda e cultura. E foi unanimidade, moda e cultura, o que me surpreendeu muito, mas foi uma surpresa muito boa, fiquei muito feliz com a escolha desse tema. É muito legal, eu gosto muito de falar sobre isso, tem muita coisa para se falar sobre isso e é muito legal que a gente tá tendo esse espaço agora aqui para poder falar então. E vou começar então separando, né? Vamos começar entendendo o que é cada uma dessas coisas, o que é moda, o que é cultura, para depois a gente entender como que uma coisa se liga com a outra, o que cada uma, né? Como que cada uma contribui com a outra. E quando a gente pensa em cultura, cultura é tudo aquilo, né? Conhecimento, arte, hábitos, costumes, é isso, né? Crenças, valores que o ser humano carrega, seja, né, de geração em geração, que foi passado na família ou em uma sociedade. Então, cultura é tudo aquilo que a gente carrega dentro da gente, que de alguma forma foi e é uma influência pelo meio onde a gente vive, tá? Então, cultura é isso. E quando a gente fala de moda, existe, né, um conceito assim muito errado e limitado, né, sobre moda. Eu até costumo fazer uma pesquisa sempre com os meus alunos quando a gente começa a estudar, né, o que é moda. E aí eu sempre costumo fazer essa pesquisa com eles, né, peço que eles façam essa pesquisa. Então, assim, pergunta, né, para 10 pessoas, tá? 10 pessoas diferentes, de lugares diferentes, e que você conhece, sei lá, da academia, da escola, do trabalho, né? Pergunta para essas pessoas o que é moda para elas. Se elas acham que se vestem conforme a moda, né? O que representa a moda? E é assim, impressionante, né? De 10 pessoas, 7 pessoas respondem a mesma coisa, né? Que não fazem questão de moda, que gostam de vestir aquilo que é bonito e confortável para elas, né? Que moda é uma questão de consumo, de luxo, né? Só comércio, né? É uma coisa feita para se gastar dinheiro, né? Ou então que moda é para influencers, né? Ou para pessoas lá que começam a citar, né? Novela, os artistas, né? Então essa é uma visão muito limitada das pessoas em relação ao que é moda, tá? E por que as pessoas acham isso, né? E acabam fazendo essa conexão, né? Ligando a moda a simplesmente um sistema comercial. Primeiro porque sim, né? Se trata de um sistema comercial, a gente precisa, compra, consome roupa. E isso vai continuar existindo, porque ninguém, né, vai deixar de se vestir. Então, sim, mas não é só isso. E o que falta para as pessoas é entender o que está por trás disso, né? Todo um contexto social que existe da moda, tá? Então, a moda é uma representação, é uma manifestação artística. Então, é uma forma que a gente tem de representar aquilo que a gente é,
aquilo que a gente busca ser, tá? Então é um ato político, é um posicionamento. Sempre que eu encontro alguém, que eu estou com alguém, né? Alguém faz uma leitura. Sempre que a gente se posiciona, né? Que a gente se coloca de frente a alguém, é feito um escaneamento, né? É feito uma leitura sobre essa pessoa, tá? Então aquilo que a gente enxerga, aquilo que é visual, tá? Passa uma mensagem. E a roupa comunica isso, tá? E ela vai comunicar, então, esses nossos valores, essas nossas... isso que a gente acredita ou aquilo que a gente quer buscar, tá? A gente manifesta isso através da roupa, tá? Então, muito antes de precisar abrir a boca, né, para falar, eu gosto disso, eu acredito nisso, né? A forma como eu me visto, tá? Me caracteriza, me coloca numa condição, tá? Vai falar, então, sobre isso. E aí que entra, então, a chave disso que a gente vai conversar hoje, né? Porque se cultura é esse apanhado, né, de conhecimento, de arte, de costumes, de hábitos, né? E se moda é a maneira que eu tenho, uma das maneiras, né, uma ferramenta que eu tenho de manifestar tudo isso que eu carrego dentro de mim, todos esses meus valores, né, toda essa minha condição, todo esse meu posicionamento. Então, aí que entra a ligação entre moda e cultura, tá? E aí eu sempre costumo dizer, né, que se a gente pensar nessa conexão, né, moda vai ser o sujeito, o indivíduo, o homem, a pessoa, tá? Mais a cultura. Ou seja, é quem eu sou com toda a minha bagagem, com tudo aquilo que me influencia, com tudo aquilo que eu preciso, com tudo aquilo que eu quero, com tudo aquilo que me representa, tá? Então é importante a gente entender isso. E quando a gente vai comprar algo, né? As pessoas acabam vendo, comprando esse resultado final, que é simplesmente um produto, sem entender todo o processo que houve por trás, do porquê que aquele produto é do jeito que é, por que ele está ali naquele momento, né? E muito mais, se ele serviu para mim, se eu tô consumindo, se eu tô adquirindo esse produto, é por quê? O que eu quero com essa peça, né? Porque a gente não compra simplesmente, né, porque precisa vestir. Se fosse simplesmente porque a gente precisa vestir, a gente teria 2 peças no guarda-roupa. Bota uma, lava a outra, troca de novo. Então não é isso. Não é só por proteção, não é, né, só por cobrir o corpo. A gente compra porque quer manifestar, né? A gente quer transmitir uma mensagem. E isso fica muito claro, muito óbvio, né? Quando a gente começa a pensar nos lugares que a gente frequenta, como a gente seleciona. Nesse lugar eu quero ir de tal forma, né? Ou eu preciso estar vestida de tal forma. Ou então, com o meu humor. De manhã, quando eu acordo, né? Vou escolher a minha roupa e aí eu penso, hoje eu tô meio borocochô, então vou lá e pego uma peça mais escura, uma peça mais fechada, né? Ou o contrário, então eu tô super energética, eu tô super feliz, né? Ou então eu vou precisar de um momento de força, né? Então eu busco a roupa que vai me ajudar nisso. Porque ela vai me transmitir isso, ela vai me transmitir essas emoções, ela vai me transmitir essa mensagem. Então quando as pessoas me olharem, né? Seja no lugar onde eu tô ou... antes mesmo de chegar nesse lugar, as pessoas já entendem o lugar que eu pertenço, ou o que eu preciso, o que eu estou fazendo, tá? E aí, então, entender essa ligação é muito importante e faz a gente entender o que tá por trás. Sempre, sempre, moda e cultura vão caminhar juntos. E aqui hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, entender
Como que é isso, né? Quando a gente fala desse contexto social, quando a gente fala que a roupa transmite uma mensagem, né? E que essa mensagem tem a ver, então, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, com as nossas crenças, com o nosso conhecimento, com o lugar onde a gente pertence, né? Aos grupos que a gente frequenta. Como que acontece essa mensagem? Como que a roupa conta isso, né? Como que ela manifesta isso? E aí é muito legal, a gente pode olhar para trás, né? Olhar aí na história e a gente já começa a identificar, a gente já sabe, né, que passou a existir moda, tá? Os primeiros sinais de moda que a gente teve aconteceram lá no Renascimento, que foi ali entre século XIV e século XVI. O Renascimento foi um período de renascer das pessoas, um renascer social, um renascer de um contexto todo das pessoas. Antes do Renascimento existia a Idade Média, tá? E antes disso tudo, né, até a Idade Média, o que a gente tinha era um indumentária, que era a maneira de vestir, a forma de vestir de determinado lugar, de determinada sociedade, tá? Então, era muito envolvido com a tradição, era um culto à tradição, a manifestar os meus ancestrais, né? Então, a maneira de vestir era muito voltada a isso. A partir do Renascimento, as pessoas começaram a entender que o homem, passaram a valorizar o homem, o poder do homem. Então, foi um momento que as pessoas começaram a desabrochar, né? Um conhecimento intelectual, uma nova visão de vida, tá? Antes era tudo muito voltado, né, às questões da igreja, né? Então, era Deus acima de tudo. E no momento do Renascimento, isso troca, isso inverte, né? Então, a gente passa a ter o homem no centro de tudo. As pessoas começam a entender que as coisas não são só feitas, né, por Deus, e sim que há a mão do homem. Então tem um desenvolvimento artístico muito grande. E se aí, nesse momento, né, desse desenvolvimento das pessoas, desse desabrochar das pessoas, né, elas param de olhar somente, né, para as mensagens da igreja, né, de Deus, param de entender que é somente isso e começam a olhar para o homem, começam a se descobrir enquanto indivíduo realmente, o poder que o homem tem, intelectual, emocional, né? Então, elas passam a valorizar a pessoa, o indivíduo, os seus desejos. É uma descoberta do corpo, dos prazeres, tá? Então, nesse momento, a gente entende que começa a acontecer os primeiros sinais de moda, porque há uma transformação na cultura das pessoas, no modo de viver, nas suas crenças, nos seus hábitos, naquilo que, na forma como eles olham para o mundo. Isso muda, eles saem daquele ambiente de tradição, de repetição de um padrão, né? Onde só existia uma visão e se segue isso por muitos e muitos anos. Eles começam a enxergar que isso não é suficiente. E eles passam a se abrir para o novo, então, para um novo olhar, para uma nova condição social, né? Surge uma nova classe social, a burguesia, então se abrem os comércios, né? As navegações se facilitam, começam as colonizações, né? Então há um descobrimento de novas terras, a colonização, enfim, há então o surgimento, né, da moeda, a economia começa a girar. E aí, se tudo isso começa a se desenvolver,
né? Começa comércio, as pessoas começam a entender o poder do homem, começam a descobrir o poder intelectual que tem, né? Avanços de medicina, química, física. Então, se as pessoas começam a entender isso, começa a mudar esse padrão, essa cultura começa a mudar. E se a cultura começa a mudar, as pessoas mudam e elas começam a transmitir, então, uma nova ideia. Lá na Idade Média, né, as roupas eram todas voltadas para essa questão espiritual, né, para realmente para os céus, né? Era os céus que tinham a mensagem principal, né? Então, a vestimenta era muito alongada, existiam chapéus em forma de cone, que era exatamente para fazer essa menção aos céus. Os sapatos, né, com bicos, com pontas, tudo muito pontiagudo, que era para fazer essa ligação aos céus. No momento que a gente entra no Renascimento, né, que há essa transformação de pensamento nas pessoas, a forma de vestir também muda. Porque agora eu saio daquele padrão, eu saio daquela ideia voltada aos céus e agora eu passo a valorizar o eu, o homem, a matéria, a moeda, tá? Então eu começo a mostrar tudo aquilo que é da vida terrena, de fato, né, do homem. Então aqui eu começo a mostrar riqueza, eu começo a mostrar a minha posição. Então são roupas muito amplas, né? Eu vou fazer uma live só de história. Podemos falar aqui de cada período da história, porque eu quero mostrar imagens, eu preciso ter um jeito de mostrar imagens para vocês visualizarem isso, entenderem como é que é essa roupa, né? Mas então passa a ter muito volume, passa a ter joias, né? Existe o rufo, que é uma gola armada, que é, né, trazendo esse poder, né? Então, os casacos, o gibão, muito estofado, trazendo esse é o meu lugar, eu conquistei isso, né? Porque até então, gente, até a Idade Média não existia, a economia era muito fraca, né? Não existia os comércios, era tudo muito fraco, muito pequeno, então era limitada a condição de vida. Então esse renascimento trouxe também esse olhar, né, de meu Deus, tudo que a gente está descobrindo, né? E a gente quer botar isso para fora, a gente quer viver isso ao máximo. Então é sim o momento de mostrar isso, de colocar para fora, né? O Renascimento trouxe isso. Depois ali, né, no século XVII ali vem Barroco, que o Barroco foi principalmente um movimento literário, mas não só, tá? E que conta essa dúvida, tá? Que as pessoas passam a ter em relação a, meu Deus, a gente sempre seguiu, né? Os ensinamentos ali da igreja, a gente sempre seguiu o clero. E aí agora, então, a gente está seguindo o homem, a gente está indo por outro caminho. Será que a gente está fazendo certo? Né? Então começam essa dúvida, né? Existencial. Será que a gente deve voltar a olhar para as questões, né, da igreja, dos céus, ou seguir essa manifestação do homem? Então o século XVII ali, o Barroco trouxe muito essa dúvida, esses questionamentos, e nesse momento, né, a cultura deles muda também, porque tem essa dúvida no ar. Então, se tem essa dúvida, se eles devem mostrar todo esse material, né? Ou se eles devem seguir por um lado espiritual, a roupa deles também diminui. Depois vem o rococó, que é como se fosse a solução da dúvida deles, né? Se eles tinham dúvida entre seguir igreja ou o homem, eles escolhem o homem. Então é um exagero, é uma ostentação, né? Os palácios enormes, as roupas cheias de frufrufru. Então, todo momento a roupa vai manifestar aquilo que a gente está vivendo. A cultura
o meio, né, que a gente vive, as nossas necessidades, aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente tá vivendo realmente. Então, se a gente tá vivendo um momento de riqueza, a gente bota a riqueza para fora. Quando a gente tá vivendo um momento de recessão, de limitação, isso também é refletido na roupa. Então, né, período de guerra, a gente tem peças muito com tecidos muito rígidos, porque era preciso uma resistência, né, na roupa, seja por atrito, seja por não poder ter outra roupa, né? Então era uma roupa que precisava ser muito durável. Então um tecido muito mais enrijecido, muito mais armado, sem muitos detalhes, porque não dá para esbanjar, né? Tá pouco aqui. Período de guerra é limitação total. Depois da guerra vem a felicidade. E aí, né, se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial ali, né, depois de 45, então, vem ali os anos dourados, né, anos 50, que é alegria total, é o festejo total, acabou a guerra, vamos viver, né, aí vem depois período ali de muitas festas, né, dançar, colocar para fora tudo isso, anos 70 ali, né, com os hippies. Como é que a roupa expressa isso, né? Se a gente pensar, quem foram os hippies, por exemplo, né? Quem foram essas pessoas, né? Eles trouxeram muito essa ideia de paz e de amor, porque foram pessoas que lutaram, manifestaram um novo estilo de vida. Eles foram, né, os filhos, né, das pessoas que estavam na guerra. E eles não queriam de maneira alguma viver a vida que os pais tiveram, né? Então eles começaram a manifestar isso. E o que a gente vê na roupa deles? A gente vê cor, a gente vê neon, a gente vê franjas, né? O jeans, que foi uma liberdade total, né? Então a roupa manifestando o que está sendo vivido, né? Uma outra característica também ali do pós-guerra, né? A gente teve Christian Dior com a alta costura, que é o que? Exatamente essa exaltação, né? Se antes a gente estava lá na guerra com essa recessão danada e não tinha as coisas, pós-guerra é mostrar então, né? O máximo de luxo, então a alta costura, né, com tudo, vamos aproveitar os prazeres máximos, assim, né? Então eu quero, se antes eu não pude ter, agora então eu quero do melhor possível, né? Então, tudo isso, toda essa fala e fazendo um olhar para nossa história, para vocês entenderem que quando a gente fala de cultura, desses hábitos, né, do que a gente vive, do que tem ao nosso redor, é a forma, então, que isso vai manifestar na roupa, tá? A roupa sempre vai contar o que a gente está vivendo ou o que a gente quer viver, o que a gente precisa viver, aquilo pelo qual a gente luta, tá? Então, sempre a roupa é uma maneira, uma forma de linguagem, é uma comunicação. Todos comunicam através da roupa, tá? Então, quando vocês escutam alguém dizendo eu não gosto de moda, eu não me visto conforme a moda, eu não faço questão, essa pessoa não entendeu ainda que mesmo que ela ache que ela não está na moda, ela está na moda. Porque o sistema todo, o contexto todo acontece por trás do produto. O produto, né, a peça, aquilo que eu visto é o resultado de uma ação total, de tudo aquilo que a gente vive, tá? Se a gente olhar, né, para hoje, tá? A gente fez aí olhou aqui na história um pouquinho, mas se a gente olhar hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem Havaianas com alfaiataria,
tênis, né, com alfaiataria, que é o quê? Uma liberdade total, uma mistura, um caldeirão, né, de possibilidades, que é me contando o quê? O que mais a gente escuta hoje, o que mais a gente vê hoje, né? São as lutas em evidência, todo tipo de luta em evidência, né? Então, a luta, né, pelos negros, pelos trans, né? Então, todo tipo de luta, tá? É a necessidade das pessoas de não se encaixar, de não precisar pertencer a um padrão. E isso é muito legal porque quando eu também falo de cultura, né, eu sempre falo que existem muitos eus dentro de mim, dentro de nós, tá? Porque se cultura é conhecimento, é arte, é hábito, né, os costumes, seja passado de geração em geração ou da sociedade, do meio que a gente vive, tá? Entendam que o que eu sou é o resultado das minhas experiências, dos lugares por onde eu fui, das pessoas que cruzaram por mim. Sempre, 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 sempre as pessoas deixam rastros, né? Então, todo mundo que passou por mim deixou um pedacinho em mim. Onde eu passei, eu deixei um pedacinho de mim também. Então, a gente sempre influencia e é influenciado. A gente recebe essas influências o tempo todo. Seja na fala de alguém, seja naquilo que a gente viu e que a gente admirou, ou que não, tipo, isso não quero pra mim, isso não me serve, né? Então, as pessoas cruzam, né, pela gente e deixam suas marcas, tá? Então, nós somos o resultado de tudo isso que a gente vive, de tudo isso que a gente viveu e o que a gente vive, as pessoas que cruzaram por a gente, as oportunidades que a gente teve, né? Os lugares que a gente foi, o que a gente já comeu, as viagens que a gente fez, o que a gente leu, enfim, tudo que a gente tem a oportunidade de experimentar. E no momento que eu experimento um pouquinho de cada coisa, eu estou aumentando o meu repertório, eu estou aumentando a minha cultura. Isso está me abrindo para novas possibilidades, está abrindo o meu olhar em relação ao mundo, em relação às pessoas. E isso vai desenvolvendo em mim valores, né, que me tornam única, tá? Vai despertando em mim desejos de novas coisas, seja para mim ou para o mundo. Eu quero um mundo, né, que tenha mais paz, que seja mais alegre, que seja mais humano, que tenha mais empatia. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo a partir das coisas que vão tocando o coração da gente, né? Que vão despertando dentro da gente conforme as coisas que a gente vai vivendo, tá? E a gente vai manifestar isso na forma que a gente comunica, na forma que a gente veste, através dessas manifestações artísticas. Sempre que a gente fala em arte, é a expressão do que a gente tem dentro. É uma forma talvez mais palpável, não necessariamente, mas de colocar para fora aquilo que tá lá dentro, que ninguém consegue tocar, né? Acessar. Então, através de música, através de dança, através de pintura, através da roupa, tudo isso é manifestação artística. Tudo isso é uma forma que eu tenho de colocar para fora o que eu tenho dentro de mim. A minha cultura, o que eu adquiri, o que me tornou eu, o meu indivíduo, tá? A forma que eu vou influenciar outras pessoas. Então, por isso que existe também a questão da inspiração e da comparação, e que a gente tem que cuidar muito isso, né? Uma coisa é eu me inspirar em determinada pessoa, ou seja, ela me influencia muito, eu admiro muito,
o que ela fala, o que ela faz, a forma como ela representa os valores dela, os desejos dela, né? Aquilo pelo qual ela luta. Então ela me inspira. Esse é o ideal, tá? Então a gente conseguir observar no outro aquilo que é algo inspirador realmente, que aquilo bate com o que é importante para mim. E aí, se bate com o que é importante para mim, eu vou buscar na minha essência, uma maneira de manifestar aquilo, né? Mas a gente precisa evitar a comparação, tá? Porque não tem como comparar. Desde que a gente nasce, cada um nasce com uma historinha, né? Nasce com um objetivo de vida, com um traçado diferente, com uma bagagem diferente, com uma família, né? Uma cultura familiar diferente, um lugar, né? Um grupo, uma sociedade diferente, tá? Então essa pessoa sofre por impactos diferentes. E isso é o mais lindo de tudo, porque é o que nos torna únicos, tá? Então, falar de cultura, falar de moda, é falar dessa ligação com o indivíduo. Então, sempre criem esse mapa mental aí. Façam isso. Moda é igual ao indivíduo, mais a sua cultura, tá? Moda, que é o que eu visto, o que eu represento, é eu mais o que eu vivi ou o que eu quero viver, o que é importante para mim, as influências que eu tenho, a forma como as coisas me representam. É o que eu quero representar, tá? E de uma forma mais fácil, né, de entender, a gente pode fazer, comparar, né? Se a gente olha para uma pessoa sempre de camiseta, chinelo, bermuda, né? Esse é o estilo de vida da pessoa, ela tá sempre assim. A gente cria uma personalidade para essa pessoa, a gente escaneia ela de uma forma que pode ou não ser, né, bater com o que aquela pessoa se considera. Uma coisa é o que eu vejo, outra coisa é o que a pessoa é, tá? Então, mas sim, a gente faz uma leitura, tá? E essa pessoa, no momento que ela se veste sempre assim, ela quer comunicar que pode ser que ela tá nem aí pro que tu pensa, né? Ela não é menos por estar sempre assim, por frequentar diferentes lugares vestida daquela maneira. Ela pode ser uma pessoa que preza muito pelo conforto, o ambiente onde ela vive, né? Pode favorecer isso, tá? Então a gente faz um escaneamento dessa pessoa. Agora, se a gente olha para alguém que, enfim, tá sempre vestido com blazer, gravata, né? O que transmite? Seriedade, tá? Uma concentração maior, né? Um foco maior, pessoas mais fechadas, tá? Então a gente faz um escaneamento, né? A gente tem uma certa limitação em relação a isso, né? Como se a gente limitasse, cria aqui, né, uma barreira. Então são pessoas mais fechadas em si, né? Então sempre há um escaneamento que não necessariamente bate, né, com aquilo, mas por isso existem muitos eus, porque hoje a forma como eu tô aqui, o que eu quero representar é isso. Mas isso não significa que representa a minha essência ou o meu eu no total. Não significa que eu estou sempre assim, ou que eu me sinta sempre assim, ou que eu quero ser assim sempre.
hoje, para esse momento, para esse lugar que eu estou indo, né, o que eu frequento, é importante que eu me vista assim, que eu me coloque assim e que eu transmita essa ideia, tá? Que eu transmita essa sensação, ou que eu me sinta assim, porque a roupa também traz isso pra gente, né? Não é só mensagem pro outro, é pra gente, tá? Então, por que que eu coloco pijama quando eu tô em casa? Porque eu quero conforto, porque eu quero descansar, porque eu quero aconchego. Então, eu vou lá e coloco uma peça quentinha, fofinha, tá? Então, é essa mensagem. Pro ambiente que eu estou, para aquilo que eu quero sentir, para como o outro vai me ver, tá? Se eu estivesse fazendo essa live agora aqui de pijama, vocês me veriam assim. Ah, olha lá, ela tá se sentindo super à vontade, né? Tá em casa, tá até de pijama, porque tá se sentindo super à vontade, tá confortável, tá nem aí pra nada. Essa leitura que a gente faz, tá? Então, é importante, essa minha fala, né, isso que eu tô colocando, é pra gente entender essa ligação de como a moda comunica essa cultura, que são esses hábitos, essas crenças, esses costumes, esse conhecimento, esse contexto social, tá? Isso que é passado pra gente ou que a gente constrói conforme a nossa bagagem, tá? Então a roupa sempre vai contar isso. Se a gente pensar na cultura brasileira, né, a gente é muito especial, vamos dizer assim, porque a gente tem aí um caldeirão de culturas, né, de possibilidades, porque a gente vem aí, né, vamos dizer assim, de uma, como é que eu vou dizer, a gente recebeu influências, né, de brancos, de negros, de índios, né, então, principalmente, né, dessas pessoas. Então, os brancos, né, lá com os portugueses, com a corte, os índios que estavam aqui, né, os negros que vieram da África, tá? Então, a gente criou uma cultura principalmente baseada nessas influências, mas não só, né? Depois vieram para o Brasil, né? Espanhóis, italianos, muitos outros, tá? Japoneses. Então, a gente recebeu muitas outras influências e isso é o que torna a gente tão especial. Porque a gente tem esse mix dentro da gente. É como se a gente fosse realmente um pouquinho de cada um. Muito, né? Então, isso já carrega dentro da gente, porque a gente já é um monte de coisa. Porque eu mudo de ideia o tempo todo, né? Eu me construo em cima de coisas que eu vou adquirindo dos outros, né, que eu vou captando dessa cultura dos outros, eu vou trazendo para mim, eu vou adquirindo para mim, então eu vou me constituindo, tá? Mas muito além disso, né, muito antes disso, isso já tá carregado dentro da gente, que já é um pedacinho de cada um, né, uma influência de cada um, o que facilita muito mais que a gente esteja aberto ao novo, aberto a mais, né? Que a gente se abra para isso, que a gente se amplie, que a gente abra esses horizontes, que a gente possa entender, né? Então, sei lá, se a gente olha lá, né, para o Japão, né, a gente vê uma cultura muito enraizada em um padrão, né? Até mesmo a parte física, né, estética deles são muito parecidos, né? Então é uma cultura muito, enfim, muito característica deles, né? Enquanto que a gente é uma misturança tudo, né? Total. E isso é muito maravilhoso. E eu fico assim encantada e felizona de ver essa misturança que a gente tem, porque isso torna a gente tão lindo,
Os japoneses são maravilhosos também, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, essa nossa capacidade, né, de pegar um pouquinho de cada um, de trazer isso pra gente, de poder sentir de maneiras diferentes, de estar aberto ao novo, isso torna muito especial, né? Eu acho que quanto mais a gente se abre a esse novo, né, e que a gente se coloca nessa condição de ver mais, de ter mais empatia, de aprender mais, de estar disposto a conhecer algo, isso só nos enriquece, isso só nos engrandece, né? E cada um faz isso da sua maneira. Agora falei aqui, pode, né? Os japoneses lá também fazem, mas do jeito deles, né? Então, exatamente pela cultura deles. Então, para eles, o jeito de manifestar isso é de um jeito, porque é pela cultura deles, né? Pelos hábitos deles, enquanto que a gente manifesta isso de uma outra forma. Todos têm a sua beleza, né? Mas a gente vai manifestar isso de uma outra forma. E é mais ou menos isso. Então, assim, né? Eu queria que vocês entendessem aqui a grandeza, tá? Que a gente carrega e tudo que a gente pode carregar no momento que a gente se abre a experimentar algo, conhecer algo novo, a gente amplia esse leque, a gente vai trazer isso para dentro da gente, a gente vai manifestar isso. Quanto mais eu conheço sobre o outro, quanto mais eu conheço sobre mim, né? Quanto mais eu admiro outras coisas, eu passo a me posicionar em relação àquilo, tá? Então, sempre que a gente falar de cultura, a gente vai estar falando sobre esse posicionamento, sobre a maneira de viver de determinado lugar para determinadas pessoas, o que é importante para essas pessoas, tá? Então, nisso entra inclusive, né, religião também, né? Então, olha só como isso manifesta também na forma da gente vestir, né? Então, tá diretamente ligado. Não esqueçam isso, que moda vai ser o indivíduo mais a cultura, ou seja, o eu com as influências que eu tenho ao meu redor, tá? Com o meu ambiente cultural, com tudo aquilo que chega até mim, com tudo aquilo que eu absorvo, com tudo aquilo que eu experiencio, tá? Então, vivam isso, tá? Aproveitem isso e eu espero que tenha sido claro aqui, né, essa ligação entre moda e cultura, como que eles se comunicam e como que isso chega no produto final, né? Então, quando a gente olha um casaco assim, uma blusa assim, pode ser que a gente veja só um produto final, só uma peça, mas isso representa um modo de viver de determinada época, de determinado local, para determinadas pessoas, e aí a gente começa a entrar em um monte de coisa que é público-alvo, né? Então, para essas pessoas de determinado lugar que querem representar determinada coisa, esse tipo de peça vai servir, tá? Então, quando alguém disser para vocês que não gosta de moda, que não se veste conforme a moda, expliquem para ela, tá? Que mesmo sem ela saber, talvez, ou sem ela entender, sim, ela está presente nesse sistema de moda, porque moda é manifestação, é arte, é posicionamento, é colocar de forma visual aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente vive, tá? E que aquela roupa não tá lá na loja por nada, porque nesse momento que a gente tá vivendo, tá acontecendo tal coisa e que isso vai representar tal coisa, tá? E aí a gente pode falar outro dia, né, de uma forma mais específica, como que é essa transição, né, de entender o momento vivido, o contexto, as pessoas, para gerar um produto que represente isso. E que daí tem a ver, então, com as tendências, né, com as macro tendências, com as micro tendências, tá, com o público-alvo. E aí a gente pode falar, então, sobre isso outro dia. Mas hoje, então, eu quero que vocês guardem no coração de vocês aí a importância
de moda e de cultura, e não esquecer então essa belezura que é a cultura, como ela impacta a nossa vida e como que ela comunica com a moda, tá bom? E já tô me repetindo aqui. Então é isso. Um beijo, uma boa noite e logo apareço pra falar mais, filosofar aqui, ficar falando, tá bom? Um beijo, até!